Dicas importantes para usar o método comparativo por inferência estatística. Antes de eu te contar essas dicas, já se inscreve aqui no meu canal e clica no sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Eu sou o professor Reginaldo Antunes e eu te ajudo a se tornar um perito avaliador de imóveis que fatura pelo menos R$20 mil por mês, mesmo que você esteja começando do zero absoluto. E fica comigo aqui nesse vídeo até o final. Eu vou te passar muitas dicas e eu vou guardar a dica mais importante para o final. Veja bem, o método comparativo por inferência estatística dentro da avaliação de imóveis é o método mais robusto, mais preciso, e aquele método onde você consegue validar o resultado que você encontrou. E poucos são os bons peritos avaliadores no Brasil que sabem fazer direito pelo método de inferência estatística. E esses peritos obtiveram essa capacidade ao longo da sua jornada, ao longo da sua maturidade profissional. Eu vou passar para você aqui dicas práticas para acelerar a sua curva de aprendizagem. Olha só, primeira dica. Na avaliação de imóveis pelos métodos comparativos, você tem que ir até o mercado e buscar uma amostra de imóveis. Você então vai fazer um tratamento estatístico para, dentro dessa amostra de imóveis, obter o justo valor de mercado do imóvel que você está buscando aquele valor. E na inferência estatística, importantíssimo, na hora que você vai buscar essa amostra, é importante que você obtenha uma amostra, primeiro, coerente, compatível com o imóvel avaliando e que tenha um grau de heterogeneidade. O que é isso, professor? Uma amostra coerente, mas que tem um grau de heterogeneidade? Vou te explicar aqui agora. O que é uma amostra coerente? Por exemplo, só para ser didático, você vai avaliar um imóvel, um apartamento de classe média. Então você tem que buscar uma amostra de apartamentos de classe média. Se você colocar nessa amostra um apartamento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, apesar de um apartamento Minha Casa Minha Vida ser um apartamento, ele é de outra tipologia. Ele não é um apartamento de classe média. Da mesma maneira, se você usar um apartamento de altíssimo nível, no melhor bairro da cidade, você também vai estar usando uma outra tipologia. É um apartamento, mas não é um apartamento de classe média. Então o que é uma amostra dentro do mesmo contexto? Uma amostra que você coloque ali apartamentos de classe média, primeira coisa. Agora, professor, o que é uma amostra com heterogeneidade? Você vai buscar apartamentos de classe média que tenham características diferentes, exatamente para que na inferência estatística você descubra como que essas diferenças são importantes na formação de valor daquele imóvel que você está buscando esse resultado. O que isso quer dizer? Por exemplo, localização. Você vai pegar imóveis, apartamentos de classe média com localizações diferentes, em bairros diferentes. Mas, claro, precisam ser bairros que tenham uma vocação para a classe média. Você não vai pegar apartamentos em bairros de área de expansão urbana, na periferia. E também não vai pegar apartamentos no melhor bairro da cidade. Então, apartamentos de classe média em bairros de classe média diferentes. Padrão de acabamento. Você vai pegar uma amostra de imóveis com padrões de acabamento diferentes. Aquele melhor, o mediano, aquele acabamento mais simples. Essas diferenças são importantes para que a inferência estatística entenda e faça a devida formação de preço. Estado de conservação. Também é importante apartamentos, imóveis com estado de conservação diferente. Aquele muito bem mantido ou novo, aquele com estado de conservação mediano e também aquele apartamento muito mal mantido. É importante entender as diferenças de preços nessas diferentes classificações para a formação de preço do imóvel que você está buscando valor. Então é importante, imóveis dentro de um mesmo contexto, porém com um grau de heterogeneidade. Se você pegar apartamentos e imóveis muito parecidos, ou seja, sem heterogeneidade, uma amostra muito homogênea, a sua avaliação vai dar errado. Simplesmente o software vai gerar um valor para você que não está correto, ou nem mesmo vai gerar um valor para você. Ele vai falar que é impossível se chegar a um resultado. Então essa é a primeira dica. Uma amostra coerente, porém com um grau de heterogeneidade. Vamos lá. Segunda dica.
Quando você faz a avaliação por inferência estatística, obrigatoriamente você tem que usar um software dedicado à avaliação de imóveis. São cálculos muito complexos que você não consegue fazer com memória de cálculo e tampouco com planilha de Excel. Muita atenção nisso. Então você vai inserir no software as informações do imóvel avaliando, você vai inserir as diversas informações dos imóveis da amostra que você obteve, você vai fazer as devidas configurações e vai rodar a inferência estatística. A hora que você faz isso, o programa vai entregar para você um número, ou seja, o valor do imóvel avaliando, mas você não pode simplesmente pegar aquele valor e colocar no seu laudo de avaliação. Não. O software, juntamente com aquele valor, ele vai gerar para você um relatório estatístico com dezenas de parâmetros estatísticos. Eu falo dezenas, são diversos, ok? E dentro dessas dezenas de parâmetros, 13 desses parâmetros obrigatoriamente precisam ser validados. A norma técnica NBR 14653 da BNT, ela é muito clara com relação a isso. Ela mostra para você quais são os parâmetros que devem ser validados e os limites de cada validação. Então, por exemplo, significância do modelo é obrigatório, significância dos regressores, correlações parciais, extrapolação e outras informações mais, no total de 13. Então, olha só. Se você insere as informações no programa, no software, pede para rodar, obtém o resultado e simplesmente pega aquele resultado, aquele relatório e coloca no seu laudo de avaliação sem fazer a validação dos 13 parâmetros, você está correndo um risco. Se tiver tudo ok, por uma sorte sua, perfeito. Agora, se você, por um acaso, um desses parâmetros ou mais de um não estiver devidamente validado, você não fizer essa análise, emitir o seu laudo. Agora, se outro perito pegar o seu laudo e identificar essas falhas, o seu laudo pode ser simplesmente invalidado, desconsiderado. Você vai passar uma vergonha. Então, essa é a segunda dica, muito importante. Saiba quais são os 13 parâmetros que devem ser validados e faça essa validação antes de entregar o seu laudo. Agora, vamos lá. A dica mais importante que eu deixei para o final. Eu te falei que o software ele libera para você dezenas de parâmetros. E dessas dezenas, 13 obrigatoriamente precisam ser validados. Mas olha só, muita atenção. Não significa que os outros parâmetros, além desses 13, não precisem ser verificados. É um fato. Os demais parâmetros, mesmo que não sejam obrigatórios, são muito importantes no seu trabalho. Diversos deles vão mostrar a qualidade da sua avaliação, mesmo que não sejam obrigatórios por norma na validação. Vou te dar um exemplo, um único exemplo, olha só. Existe um parâmetro chamado R2 ajustado, ou coeficiente de determinação. Ele não é obrigatório por norma, simplesmente isso. E esse parâmetro ele vai de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. A gente transforma isso em percentual. Então, o coeficiente de determinação ele vai de 0 a 1 ou de 0 a 100%. O que significa um coeficiente de determinação de 0,92? Isso significa que 92% dos resultados do seu trabalho são explicados pelas configurações que você colocou ali. E que 8% dos resultados são explicados por configurações, por informações que você não usou no seu trabalho. O que é isso, professor? O software é mágico? Ele consegue identificar 8% de questões que nem eu mesmo informei no programa? Isso não é mágica. Isso se chama estatística, inferência estatística. Então, olha só, é um parâmetro que, apesar de não ser obrigatório por norma, ele é muito importante. Se você tem um coeficiente de determinação de 0,92, isso é muito bom. Agora, imagine um coeficiente de 0,25. Isso quer dizer que 25% do seu trabalho é explicado pelas configurações que você usou e que 75% dele pode ser explicado por questões que nem mesmo você usou. É um número muito baixo. Isso não pode ser aceito. Então, em laudos, se você tem 2 laudos de avaliação com resultados diferentes, todos eles com os 13 parâmetros validados, mas normalmente se você olhar um coeficiente de determinação, um de 0,25 e outro de 0,92,
Esse aqui, 0,92, vale muito mais. O resultado explica mais. Os cálculos que você fez, as configurações explicam melhor o resultado e, por isso, são considerados laudos de resultados mais precisos. Entendeu o que eu coloquei para você? A importância de você ter essas dicas na inferência estatística e por que é um método onde você consegue validar o resultado final e, por isso, mais robusto? É isso. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.